Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 14 de dezembro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Aprovada MP 577, que regulamenta a intervenção da ANEEL em fornecedoras de energia. Além da sessão plenária, 2 audiências públicas movimentam o Senado esta manhã. O Congresso deve votar orçamento da União na próxima quarta-feira. O Senado aprova o projeto que prevê a fiscalização periódica de agências reguladoras. E Rio de Janeiro quer impedir a análise pelo Congresso do veto à lei dos royalties do petróleo. Agora, no Senado em Dia. Os senadores aprovaram ontem, em plenário, a medida provisória 577, que regulamenta a intervenção da ANEEL em fornecedoras de energia com dificuldades para manter o serviço. O texto segue para a sanção da presidente Dilma. O texto aprovado prevê que a União deverá assumir temporariamente a prestação do serviço público de energia elétrica nos casos de falência das concessionárias. Ele permite que a Agência Nacional de Energia Elétrica faça uma intervenção nas distribuidoras sempre que houver risco de interrupção do fornecimento de energia ou quebra de contratos. O prazo para ocupação seria de até 3 anos. Essa medida provisória visa, portanto, a criar condições para que empresas que estejam passando por momentos de dificuldade possam ou ser liquidadas adequadamente, sem interrupção no serviço, ou então, mediante intervenção, encontrar uma forma de recuperar as suas atividades. Para que o projeto não precisasse voltar à Câmara, o texto base foi aprovado, mas com um acordo. O líder do governo no Senado garantiu que a presidente Dilma Rousseff vai vetar um dos parágrafos do texto que desagrada a maioria dos senadores. Nós estamos tratando aqui de negociação entre entes privados, que não podem, obviamente, estar relacionados em uma autorização regulada pelo poder público. Portanto, senhor presidente, há uma indicação junto ao governo federal, junto ao Palácio do Planalto, de sugestão de veto para o parágrafo 2º, assim encontrando, portanto, a ambiência necessária para que possamos aprovar essa importante medida provisória. O parágrafo que deve ser vetado submete à ANEEL as mudanças no controle acionário das concessionárias sob intervenção. Na sessão plenária desta quinta-feira, parlamentares da oposição e do governo repercutiram o convite para que o ex-presidente Fernando Henrique venha depor no Senado e as acusações do publicitário Marcos Valério ao ex-presidente Lula. Alguns tentam agora manchar a sua biografia para exatamente utilizar no passo seguinte essa mancha para tentar estabelecer uma outra relação com aquilo mais importante que o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu construir nesse país, que é possível se governar para a maioria, é possível se governar para a nação, é possível governar olhando o povo. Se provas existem, não importa de quem parte a denúncia, há necessidade de investigação para a avaliação dos procedimentos legais que devem ser adotados. Ou se elimina a hipótese da existência de provas, ou os procedimentos devem ser instaurados para uma cabal e definitiva investigação que possa permitir escrever o capítulo que falta na história do Mensalão. Devo dizer que, da mesma maneira que repudio as agressões que o presidente Lula vem recebendo, eu queria dizer também que não tem justificativa para que não se respeite a figura do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta sexta-feira. A Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil realiza audiência pública para colher subsídios e elaborar o relatório final dos trabalhos. A comissão teve por objetivo discutir o aperfeiçoamento da legislação e as políticas públicas para a aviação civil. Audiência pública também na Comissão de Agricultura. Haverá um balanço das atividades da comissão entre 2011 e 2012. E hoje, às 14h, haverá a sessão solene do Congresso para homenagear o ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Anísio Teixeira, por sua trajetória de vida
e pela luta para o aperfeiçoamento da educação superior no país. A sessão será transmitida ao vivo aqui pela TV Senado. O orçamento da União para 2013 deverá ser votado pelo plenário do Congresso na quarta-feira. A previsão é do relator-geral, senador Romero Jucá. Os relatórios setoriais já foram aprovados pela Comissão Mista de Orçamento. O relator-geral do orçamento quer entregar na segunda-feira a proposta final da peça orçamentária. O objetivo é permitir que a Comissão Mista de Orçamento vote o texto na terça e o plenário do Congresso na quarta. Ele adianta que, ao contrário do que queriam os servidores do Judiciário, não haverá aumentos salariais para o funcionalismo público, além dos 15% a serem pagos em 3 anos. Não há espaço financeiro no orçamento e no governo para conceder aumentos maiores do que 5%. Nós estamos vivendo um momento de crise internacional, de muito cuidado com a economia brasileira, o governo tem arrecadado menos, então o governo tem que agir com responsabilidade fiscal e controlar os seus gastos, as suas despesas. Também disse que, apesar da preocupação fiscal do governo, não vai reduzir despesas estabelecidas pelos 10 relatórios setoriais do orçamento. Os textos foram votados na noite de quarta-feira e mostram onde será investido cada real do governo, inclusive as emendas parlamentares. As individuais somam 8,9 bilhões de reais e as de bancadas estaduais, 8,3 bilhões. Na saúde, o governo terá a obrigação de investir 87,2 bilhões de reais. É a consequência da regulamentação da emenda 29, que vinculou recursos do orçamento para a saúde. Mas o relator setorial retirou 2,2 bilhões de reais destinados a saneamento básico e tratamento de resíduos sólidos. Para ele, essas não são atividades da área. Essas ações não deveriam compor o piso mínimo para a saúde. O relator geral vai recolocar os recursos. Diz que em cidades com menos de 50 mil habitantes, as atividades são consideradas de saúde. Ele também cita a outra vantagem. Aumentando o teto da saúde esse ano com esses valores, no próximo ano o governo tem que ampliar ainda mais. O teto desse ano passa a ser o limite mínimo e, portanto, ganha toda a sociedade com o aumento dos gastos da saúde. Para votar o orçamento na semana que vem, o governo fechou um acordo. Prometeu liberar emendas antigas de até 5 milhões de reais para parlamentares da oposição. Vai haver bastante discussão, é claro, o orçamento nunca é uma peça que deixa de ser polêmica, mas nós estamos fazendo com muita transparência, muita responsabilidade e muito cuidado, no sentido exatamente de fazer com que seja um orçamento factível, possível de ser executado. A proposta da Lei Geral das Antenas foi aprovada ontem por 4 comissões do Senado: Ciência e Tecnologia, Assuntos Sociais, Desenvolvimento Regional e Defesa do Consumidor. Foi uma estratégia para agilizar a tramitação da matéria, apresentada em agosto, em resposta à suspensão da venda de novas linhas de celulares no país. Muitos usuários, pouca infraestrutura. O resultado? Ligações que não são completadas, caem ou apresentam ruídos. Esse quadro levou a Agência Nacional de Telecomunicações a suspender a venda de novas linhas para celular em todo o país. Segundo a Anatel, é preciso dobrar o número de antenas instaladas para atender à atual demanda. Para ajudar na solução do problema, o Senado aprovou, em reunião conjunta de 4 comissões, projeto para incentivar a expansão da infraestrutura no país. O objetivo é reduzir os custos e melhorar a qualidade dos serviços para o consumidor. Pelo texto, as prefeituras devem simplificar a expedição de licenças para instalar a infraestrutura de telecomunicações, que devem ser emitidas em até 60 dias. Dados do Sindicato das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel revelam que há mais de 250 leis estaduais e municipais que restringem a instalação de antenas e torres. O projeto determina ainda a criação de um índice para medir a qualidade do serviço e indicar a necessidade de expansão da rede. Mas a proposta não trata apenas do setor de telecomunicações. A ideia é obrigar o compartilhamento de toda a infraestrutura existente. Tudo aquilo que é rede, seja rede elétrica, rede de telefonia fixa, rede de telefonia móvel, rede de banda larga, fibra ótica, rede de drenagem, todas essas redes passam a compor agora um sistema de compartilhamento, onde couber, obrigatório, para otimizar e melhorar o sistema. A Lei Geral das Antenas será votada em turno suplementar na semana que vem.
Se não houver recurso para a votação em plenário, a matéria segue para análise da Câmara dos Deputados. Senadores e deputados do Rio de Janeiro entraram com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Eles tentam impedir que o Congresso analise o veto da presidente Dilma à lei dos royalties do petróleo. Os parlamentares do Rio querem que o Judiciário anule a sessão do Congresso da última quarta-feira, quando deputados e senadores aprovaram o regime de urgência para a votação do veto. Pedem ainda que a matéria só seja apreciada depois dos outros 3.000 vetos na pauta do Legislativo. Eu espero que até terça-feira o Supremo, a Constituição foi rasgada, o regimento foi rasgado, que o Supremo Tribunal Federal restabeleça o processo correto e anule a sessão passada e impeça a derrubada do veto na próxima semana. O argumento não convence os parlamentares de estados não produtores de petróleo. Não é nada contra o presidente, nada contra Rio de Janeiro, nem contra o Espírito Santo. É a favor de uma distribuição justa, proporcional à população e inversamente proporcional à renda, que significa quanto mais pobre é o habitante de um município, de um estado, mas ele pesa na hora da distribuição dessa riqueza. A presidente Dilma vetou o artigo que distribuía os royalties de contratos já licitados. Se o veto não for derrubado, a nova regra vale apenas para os novos contratos. Em visita oficial à Rússia, Dilma comentou a análise dos vetos pelo Congresso. O poder legislativo ele é autônomo, independente e tem todas as condições de decidir contrariamente à minha decisão. Eu acredito que a minha decisão foi uma decisão justa diante da legislação. No Supremo, o mandado de segurança foi distribuído ao ministro Luiz Fux. A sessão do Congresso para analisar o veto estava prevista para a próxima semana, mas pode ser adiada. A vice-presidente do Congresso, deputada Rose de Freitas, esteve ontem com o presidente da República em exercício, José Sarney, para tratar do assunto. O encontro do presidente da República em exercício, José Sarney, com a primeira vice-presidente do Congresso, deputada Rose de Freitas, foi a portas fechadas. De acordo com a assessoria da deputada, ela pediu para não ser a responsável pela convocação da sessão do Congresso que vai analisar o veto sobre os royalties do petróleo. Ela também quer que Sarney deixe essa tarefa para depois do recesso parlamentar, ou seja, para fevereiro do ano que vem. Tempo, segundo ela, necessário para que se busque um acordo entre as bancadas de estados produtores e não produtores. Não foi divulgada a posição do presidente Sarney sobre o assunto. No primeiro dia, no lugar da presidente Dilma Rousseff, José Sarney também recebeu a visita de uma comitiva de senadores do PMDB e do PT, além da ministra da Cultura, Marta Suplicy, que está licenciada do Senado. Sarney retorna à presidência da República 22 anos depois de ter deixado o cargo. A volta ao Palácio do Planalto coincidiu com a apresentação da Serenata de Natal da Universidade de Brasília. O coral se apresenta todos os anos na sede do Poder Executivo. Em meio a suspeitas de envolvimento de diretores de agências reguladoras em esquemas de corrupção investigados pela Polícia Federal, o Senado aprovou o projeto de lei que prevê a fiscalização periódica das agências reguladoras. Criadas na década de 90, as agências reguladoras fiscalizam as concessões para exploração de serviços públicos em setores como telefonia, energia elétrica e exploração de petróleo. As 10 agências em atividade atualmente estabelecem regras para cada setor e avaliam a qualidade do serviço prestado à população por empresas privadas. Hoje, o Tribunal de Contas da União pode fiscalizar a atuação das agências reguladoras, mas um projeto aprovado pelo Senado e que será analisado agora na Câmara quer tornar essa fiscalização obrigatória e periódica. Além de receitas e despesas, as auditorias deverão avaliar o desempenho da agência e de seus diretores. Os resultados serão enviados para análise da Câmara e Senado. Para o vice-presidente da Associação Brasileira das Agências de Regulação, o controle externo é bem-vindo. A preocupação é saber como avaliar o desempenho. Nós achamos que a agência ela tem que ser transparente,
Todos os órgãos de controle, seja a Corregedoria, Tribunal de Contas, têm acesso a todos os documentos, os relatórios, né, devem estar abertos. É importante que a sociedade faça esse papel através desses órgãos. Sobre a questão da avaliação do desempenho, nós não somos contra, mas queremos saber como será, né? Porque muitas vezes o desempenho, vamos dizer, dos diretores, da própria agência, ele é prejudicado por falta de recursos que são contingenciados, ou ele é prejudicado por falta de pessoal que também não é autorizado a contratação. Ao ressaltar a importância da matéria, o relator na Comissão de Meio Ambiente, senador Randolfo Rodrigues, citou a Operação Porto Seguro da Polícia Federal, que indiciou 2 diretores de agências reguladoras por corrupção. A mudança foi dar periodicidade para o Tribunal de Contas fiscalizar agências reguladoras como fiscaliza qualquer autarquia e ministério. E isso antes não era possível. A partir dessa matéria é possível e isso é um avanço importante no momento em que dirigentes de agências reguladoras são pegos pela Polícia Federal. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.